te amo. Não existe um amor mais forte que o amor de um pai por um filho. Bom dia, gente! Bem-vindos a mais uma aula de português virtual. Bem, pelo espaço já reconhecem onde eu estou, né? No Monteiro Lobato. Então, a partir de hoje, as minhas aulas vão ser filmadas daqui. É uma forma de matar um pouquinho a saudade e é uma forma também de a gente mudar um pouquinho o nosso cenário, né? E agora com um quadro maravilhoso para a gente aproveitar, para a gente explorar. Bem, é uma novidade para mim, eu sei que não é para vocês, já que outros professores já dão aula utilizando esse espaço, mas bem-vindos ao meu espaço, bem-vindos à minha sala, bem-vindos à minha aula. Vamos lá! Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto vozes verbais. Só que hoje a gente vai ver um outro eixo sobre o assunto. A gente já viu até agora as vozes verbais ativa, as vozes verbais passivas e hoje voz reflexiva. Então, reflexivo, o que seria essa palavra? O que significaria essa palavra? Bem, a voz reflexiva é quando existe aqui, ó, prática e sofrimento. Oxente, a gente falou que quando a gente vai falar sobre o assunto vozes verbais, a gente está falando da relação sujeito e verbo. Então, na voz reflexiva, o sujeito, ele vai praticar uma ação, só que ao mesmo tempo que ele pratica essa ação, ele vai sofrer essa ação. Então aqui, ó, em letras maiúsculas, ao mesmo tempo. Então é o sujeito que realiza uma ação, ele está realizando, mas ele também está sofrendo essa ação que ele realizou. Oxe, professora, isso é capaz como? Bem, imaginem que vocês, né, decidiram ir para a cozinha, fazer uma, sei lá, uma comida especial, ou para vocês, ou para o pai, para a mãe, enfim. Vocês foram para a cozinha e lá vocês não têm muito manejo, pegaram uma faca para cortar lá alguma coisinha, e aí quando você cortou, sei lá, a laranja e cortou o seu dedo. Bem, você é o sujeito da oração. É o sujeito que está praticando a ação de cortar. Só que quando você cortou, você também se cortou. Então você realiza a ação de cortar, mas você foi cortado, você sofreu, você realiza a ação e você sofre dessa ação que você realizou. Então, quando isso acontece, né, de praticar e sofrer ao mesmo tempo, a gente está falando sobre a voz reflexiva. A voz reflexiva, ela vai ser de dois tipos. Temos a voz reflexiva simples e temos a voz reflexiva recíproca. E a palavra recíproco, ela nem é tão uma novidade assim. Às vezes, no dia a dia, alguém fala, ah tá, a recíproca é a mesma. Já ouviram alguém falando algo desse tipo? Então, por exemplo, um fulano que não gosta de outro, aí diz, a recíproca é a mesma. Ou seja, ele quer dizer que também acontece, né? Se o fulano não gosta dele, e ele também não vai gostar desse fulano. Eita, me antecipei. A voz reflexiva recíproca, a gente vai ter um sujeito composto. Sujeito composto é aquele sujeito que vão ter dois núcleos, dois ou mais núcleos. Então, esses dois núcleos vão realizar a ação e vão sofrer dessa ação. Então, os meninos se abraçaram. Vejam, os meninos, eu tenho mais de um menino envolvido aí. Quando eu digo que os meninos se abraçaram, cada um deles realiza a ação de abraçar, mas também sofre a ação. Então, quando isso acontece, voz reflexiva
recíproca, porque ele realiza uma ação e ele também recebe do outro essa mesma ação. Já a voz reflexiva simples, o menino se cortou. É o exemplo que eu comecei explicando para vocês. Então, eu tenho um sujeito simples que vai realizar uma ação e vai sofrer da ação que ele realizou. Temos aqui algumas coisas para prestar atenção. Na voz reflexiva, você deve ter reparado aí a presença do se. Menino se cortou. Os meninos se abraçaram. Então, o se, ele também vai estar presente aqui nessa reflexiva, mas esse se vai ser diferente do se, do pronome da voz passiva, ok? Não é o mesmo se. O se será um reflexo do agente. Deixa eu botar para cá. Então, o se será um reflexo do agente. É igual a si mesmo ou um ao outro, ou uma a outra, ok? Então, esse se aqui é que vai passar essa ideia de reflexivo, que é a si mesmo ou um ao outro, como acontece aqui no recíproco. A voz reflexiva, aliás, voz reflexiva, o verbo é sempre transitivo direto ou transitivo indireto. Então, neste momento, 8º ano, vocês já sabem que não é uma novidade que existe mais de um tipo de verbo, né? Existem os verbos de ligações, existem os verbos que vão ser transitivos, né? Que são os verbos de ação, os verbos intransitivos, vão ter os verbos que vão ser intransitivos, tem os bitransitivos. Bem, nessa gama todinha de verbo, os que vão ser da voz reflexiva vão ser apenas transitivos diretos e transitivos indiretos. Então, se o verbo aí, né, esse verbo que está indicando uma ação, ele vai ser transitivo direto ou transitivo indireto, isso quer dizer que existe um objeto. O objeto vai ser um dos pronomes oblíquos átonos. Então, estão lembrados dos pronomes oblíquos átonos? O mi, o si. Então, se não lembra, tem aqui ó, o mi, o ti, o si, o nos, o vos. Então, esses é os que vocês vão encontrar como sendo o objeto para essa ação verbal. Neste ponto da aula, a gente chega para fazer a correção. Aliás, correção não. Vamos passar para exercícios. Vamos desafiar o entendimento de vocês. Então, vocês vão abrir aí o livro na página 176, 177 do livro de vocês. Nesta página 176 em específico, vocês vão encontrar aí a orientação do livro, né, sobre voz reflexiva. Então, tem aí um quadro, inclusive, considerando os aspectos sintáticos e os aspectos semânticos da voz reflexiva. Como nos aspectos sintáticos, ele coloca aqui, ó, sujeito, passageiro, ação mais o se reflexivo, se refere, passageiro se refere. Aspecto semântico, ou seja, de sentido, da voz reflexiva. O sujeito aí, o que era sujeito, né? Passa a ser o agente paciente. Então, é isso mesmo, agente paciente.
E o verbo passa a ser a ação reflexiva. Lembra que no aspecto sintático, quando a gente fala sintático, é análise sintática mesmo, tá, gente? Então, nos aspectos sintáticos, a gente teria a ação, que corresponde ao verbo, mais o si como sendo o elemento reflexivo. Já na semântica, ele já coloca como ação reflexiva, ok? Ele junta essas informações. Do ponto de vista dos aspectos sintáticos e semânticos, a oração se encontra na voz reflexiva por apresentar um sujeito que pratica e sofre ação verbal ao mesmo tempo. Passageiro, uma forma verbal reflexiva que denota ação se fere. Essa frase aqui, tá, que ele está exemplificando, ele foi tirada de uma questão aqui de cima, ok? Por isso que tá parecendo assim meio descontextualizado, mas tá contextualizado aqui, ó, na página 175. Tem um fragmento aí que foi tirado do G1, onde diz: passageiro se fere ao embarcar em trem quando porta se fecha no rio. Bem, eu pulei logo para essa parte, só para que a gente veja, só para que vocês saibam onde estão as instruções do livro. Chegou a hora do desafio. Então, na página 175, a gente vai fazendo a leitura e vai respondendo juntos sobre o assunto voz reflexiva, que foi o que eu apresentei agora para vocês. Então, vamos ver como está o entendimento de vocês. Primeira questão, ele diz: em relação à manchete, que foi a manchete que eu acabei de fazer a leitura para vocês, responda ao que se pede. Quantas orações há na manchete? Eu canso de repetir e vou repetir mais uma vez. Quando ele quer saber quantas orações, basta que vocês identifiquem o verbo. Conta quantos verbos tem. Se tiver 5 verbos, são 5 orações. Se tiver 3 verbos, 3 orações. Um verbo, uma oração, ok? Então temos aqui, ó. Passageiro se fere, ferir, verbo. Ao embarcar em trem, embarcar, verbo. Quando porta se fecha, fechar, verbo. Então, se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. B. A forma verbal embarcar foi formada, por qual processo? Então, lembra dos processos de formações de palavras? Então, embarcar é uma palavra que vai derivar, que vem de outra. Então, derivação. Só que existe a derivação prefixal, sufixal, parasintética, prefixal e sufixal. Então, neste embarcar vai ser derivação parasintética. C. Que conector introduz a terceira oração promovendo a coesão sequencial? Indique o valor semântico desse conectivo. Então, aqui, ó, ele quer saber, a primeira coisa é qual é o conectivo que está dando sequência, tá? Isso aí é sobre assunto de coesão textual. Então, é o quando. Ele diz aqui, ó, ao embarcar em trem, quando porta se fecha. Então, esse quando, ele é um conectivo que vem amarrar aí as informações. E ele quer agora o valor semântico desse conectivo, ou seja, de sentido. O quando, ele passa uma ideia de tempo. Então, aí seria a indicação de tempo. Letra D. Que ação verbal conduz a mensagem na primeira oração? Ação verbal, então ele quer o verbo. Conduz a primeira mensagem, passageiro se fere. Quem é o verbo? Ferir. Então, ferir-se vai ser a resposta. Na página 176, temos uma segunda questão aí. Que elemento linguístico aponta para a prática da ação verbal? Ou seja, quem é que pratica essa ação verbal? Passageiro se fere. O passageiro é ele que vai se ferir.
É ele que realiza aí uma ação verbal. Que elemento linguístico recebe a ação expressa pelo verbo? Elemento linguístico recebe a ação o passageiro também. Ó, ele realiza a ação de ferir. Só que ele fere a si próprio. Então, ele pratica e ele sofre essa ação. Página 177. Temos aí. Use VPS, voz passiva sintética, ou VR, voz reflexiva. Então, aí a gente vai trabalhar com informações de outras aulas e informações desta aula. Reciclam-se jornais velhos. Reciclam-se. A pegadinha aí ele coloca justamente a voz passiva sintética por conta da presença do si. Lembra que eu falei, olha, voz reflexiva também aparece o si, mas tem que ter cuidado para não confundir. Você precisa observar, analisar. É mútuo a situação? Então, ou não, ou só sofre uma determinada ação. Então, aí, reciclam-se jornais velhos, vai ser VPS. É uma voz passiva sintética. Reciclam-se jornais. O jornal é que está sendo reciclado por alguém. Registrou-se apenas um acidente de trânsito ontem. Registrou-se apenas. Então, o acidente que foi registrado ontem por alguém. Então, VPS, voz passiva sintética. Elas entreolharam-se e em seguida sorriram largamente. Elas entreolharam-se. Então, veja, alguém olhou para uma outra que também olhou para ela. Eita, voz reflexiva. De que tipo? Simples ou recíproca? Recíproca. Amaram-se por longos anos. Amaram-se. Ao mesmo tempo, né? Alguém amou e foi amado. Os dois, ó. Então, voz reflexiva. VR também. Deu para compreender, não foi, gente? Acho que ficou claro. Bem, caso não tenha ficado claro, você vai deixar suas dúvidas lá no grupo do Instagram. E como uma forma de reforçar, de revisar os conhecimentos de vocês, agora é o seu momento de responder sozinho. Então, vocês vão responder as questões sobre voz reflexiva das páginas 179 até a 182, tá? Parece muita página, mas é porque entre essas páginas existe um texto que vocês vão fazer a leitura para responder as questões propostas do livro. Próxima aula, a gente faz uma recapitulação sobre todas as vozes verbais. Combinado? Então, vejo vocês na próxima aula. Papai, eu te amo. Não existe um amor mais forte que o amor de um pai por um